Olá, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, uma videoaula da nossa escola bíblica. Estamos aqui novamente do tempo sede da Assembleia de Deus em São Ludgero, o nosso pastor-presidente, pastor Raimundo Alfrácio. Estou aqui com o presbítero irmão Christian, me chamo Gilber. Hoje nós estamos dando continuidade às lições desse quarto e último trimestre do ano de 2023. O título, o tema desse trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a lição desse trimestre. Hoje estaremos lecionando a lição de número 7, cujo tema é a responsabilidade da igreja com os missionários. Pedimos que compartilhe esse vídeo após o término. Você que está assistindo agora e não é inscrito, aproveite para se inscrever. Se gostou, dá um likezinho. Se não gostou, pode dar um dislike. Compartilhe, aproveite essa oportunidade e sejam todos bem-vindos e aproveitem a aula. Bem, paz do Senhor a todos. Então vamos falar um pouco sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Informamos aos irmãos que, claro, que esta aula ela é bem didática, tem um resumo da lição, bem didático, devido tanto o presbítero irmão Gilber quanto eu, nós não temos experiência em campo missionário. Porém, irmãos, com alguns anos de igreja, a gente sabe o que é missão e a gente sabe o que é contribuir para a missão, e a gente tem muitos testemunhos de missionários. Desde já quero comunicar que a nossa igreja, ela de missões, no caso, ela ajuda 2 missionários, é uma ajuda. Nós não temos condições financeiras de sustentar nenhum missionário, mas nós ajudamos sim pelo departamento de missões, que a gente ajuda ali no campo de Angelina e de Lajeados. Uma contribuição, uma ajuda. Como nós não sustentamos, nós, como a igreja, a gente também envia um recurso conforme as nossas possibilidades. Nossa igreja é uma igreja que não faz muito tempo foi emancipada. Nós temos o pastor presidente, nós temos um pastor auxiliar que fazem a obra de Deus aqui em São Ludgero, e na realidade os recursos estão sendo bem empregados, e a missão que a gente faz mais é local mesmo, sustentando os nossos pastores para fazer a obra na localidade. Mas temos esse compromisso, ainda por enquanto, não enviamos ninguém para o campo missionário, mas se Deus quiser, em projeto e não muito tempo, se Deus o permitir, nós também teremos do nosso departamento de missões e um departamento de comunicação de missões, que é importante, para ter a comunicação com o missionário. Poderemos enviar uma família para a obra missionária, dedicando que o envio de um missionário não é somente para, é todo um contexto que nós estaremos vendo ao decorrer dessa lição aqui. E também não é porque a gente não consegue hoje sustentar integralmente que a gente não possa contribuir para alguém que esteja já no campo. Exatamente, temos cultos missionários, já tivemos um congresso aqui, um congresso missionário. Então, irmãos, assim, a igreja vai caminhando, e esse é o caminho, esse é o caminho de ter este trabalho do ID. Nós não, como nós já falamos em lição passada, Gil? Muitas vezes nós não temos condições, nós vivemos aqui, nós trabalhamos aqui e não temos este chamado específico. Porém, a nossa missão é testemunhar em Jerusalém, por enquanto. Isso. E, porém, graças a Deus, as contas da nossa congregação está tudo certinha, estamos aos poucos conseguindo construir
uma outra congregação aqui no bairro próximo, e isto a gente considera e é, sim, uma obra missionária na cidade local. O texto áureo que nos diz, irmãos: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso está em Gálatas 6:10. A verdade prática é o papel da igreja responsabilizar-se integralmente com os cuidados de seus missionários. A leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 14, e depois também estarei lendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nos versículos 2 e 3. Então, 1 Coríntios 9 e 14, que nos diz: assim ordenou também o Senhor, isto é, Jesus, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, este anunciar o Evangelho aqui, ele é específico, né? É para uma obra missionária. Conformosos são os pés dos que anunciam, né, as boas novas. Isso está falando do missionário. É claro que nós também, todos nós, todo cristão, deve ser um missionário, pelo ID de Jesus. Testemunhar, né, viver o Evangelho e, se possível, pregar. Amém? Que o ID é para a igreja, né? O ID é para a igreja. Exatamente. A missão da igreja é missionária, né? Evangelizar, ninguém é proibido. No momento que ela se decide em abrir uma congregação num bairro distante, numa cidade que ainda não tem, aqui no próximo, né, receber uma família que veio de fora, né, tudo isso é o ID, né? É o ID de Jesus. E vamos ler então em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 2, falando, né, da igreja de Antioquia, certo? Na igreja que estava em Antioquia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar, orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, a igreja enviou. Exatamente. A igreja envia. A igreja é responsável, né? Ela é outorgada por Jesus para fazer esta obra. E o importante, né, a gente vê que quando Jesus fala a igreja, ele não está dizendo as igrejas, a igreja, porque Sim. é um só o corpo de Cristo, né? Exatamente. Então, toda a igreja ela tem que estar empenhada em fazer missões, né? Então, se eu não consigo enviar alguém, às vezes daqui, ou sustentar integralmente, ou fazer, às vezes, à frente desse envio, mas eu posso contribuir com oração, com jejum, com contribuição, né? Exatamente. A igreja é que faz isso, né? Tem aquela chamado, né, a cobertura espiritual, né? Exato. Porque o missionário, uma família necessita, né, que a igreja se consagre e ore por ele pelas guerras espirituais que ele sofre no campo. O envio, o sustento para sua família, né? Uhum. Ter um salário digno, né? Sabendo que missionário, irmão, pastor, não assina carteira, viu? Eles ganham prebenda, né? Prebenda, não é assinado carteira, daí eles ganham um valor ali para poder contribuir com o INSS e ter uma aposentadoria. Então o missionário não tem tudo isso, irmãos. Então a igreja tem que trabalhar assim para sustentar, se unir para sustentar, né, os missionários no campo, né? E um esforço até um pouquinho além também, porque tem família, tem crianças, e chega ao final do ano. Todo mundo, quem tem uma carteira assinada, ganha um 13º, ganha uma bonificação a mais. Se o missionário, se a igreja não enviar, não der... Férias. Não tem férias, exatamente, irmão. Então, assim, isso tem que honrar aqueles que estão na frente desse trabalho. E é claro que tem um compromisso também, né? A igreja que envia também tem que receber, né, relatórios, tem que receber algum vídeo, do crescimento da obra, do como está sendo feita a obra, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, falamos aqui de 2 congregações que a nossa igreja ajuda com recurso
é um recurso mínimo, mas ajuda. E agora no próximo culto de missões, o pastor Tamir comunicou que estará apresentando aqui o vídeo que os missionários enviaram para nós, né? Mostrando lá os recursos, tudo muito aberto, muito claro, muito lindo, irmãos, isso aí, sabe? São missionários que estão mostrando o campo, é um campo difícil, um campo pobre, e estão ali fazendo um trabalho e irão nos enviar, né? Não teria esse compromisso conosco, porque não fomos nós que enviamos eles, mas por uma consideração de nós estarmos ajudando, eles irão prestar as contas para nós também. E claro, né, acho que é um vídeo, eu não vi ainda, mas é um vídeo de agradecimento, né, à igreja que contribui. Então, irmãos, isso que seja um incentivo para todos nós, né? Exatamente. Seja um incentivo para todos nós, que esta aula venha, né? Como nós não temos essa experiência de ter sido missionários no campo, não temos esse ministério, mas a gente tem alguma experiência com isso e olha, é muito gratificante, irmãos. É muito gratificante. Missão, sempre está no coração de Deus e deve estar no coração, e tem que estar no coração da igreja. E saber que o mínimo que a gente faz aqui está contribuindo lá, né? Exatamente. Né? Um pouco de doação aqui, com as orações, ele orando, Deus está abençoando, obrigado pelas orações, obrigado pelas contribuições, né? Traz aquela gratidão de que parece que nós estamos participando lá daquela obra, né? Então fizemos parte daquele... É a obra do reino de Deus, e como foi falado semana passada, Deus não precisa do meu e do teu dinheiro, mas Ele tem uma grande... Porque se nós não dermos, outros darão. Deus levanta, irmãos. Deus levanta homens e mulheres que sustentem sua obra. Sempre levantou, durante 2000 anos, está aí a obra de Cristo. Sempre, né? Nunca parou e nunca vai parar, né? Até a volta do Senhor. Agora, Ele nos convida a participar desta grande bênção, né? Uhum. E a minha esperança e a minha certeza, aquilo que eu tenho convicto que é a minha fé, é que um dia na glória o fruto desse trabalho será revelado, né? Vamos dizer que uma alma sendo salva, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, faz parte daquilo que, se nós não tivéssemos aquele pouquinho a mais ali, né, não se concretizaria. Mas o Senhor, daquele pouquinho, o Senhor fez grande obra, né? Grande obra. Que os frutos disso, irmãos, só a eternidade vai nos revelar, né, irmão? Amém. O objetivo dessa lição, né, a gente vai estar explicando, né, o sistema de apoio, né, aos missionários, né, revelar o cuidado, né, como se dá esse cuidado integral, né, o que consiste esse cuidado integral aos missionários, né, e as maneiras como a gente pode se comprometer, né, praticar, né, colocar em prática, né, tudo isso. Visto que a responsabilidade da igreja é ganhar alma, né, no mundo inteiro, então, né, esse enviar missionários e sustentar ele lá num local onde eu aqui não posso estar é missão da igreja, né? É a nossa missão. Né? Então, a igreja, o primeiro tópico, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Temos o primeiro subtópico, a responsabilidade da igreja. O segundo subtópico, o sistema de apoio e a obra de fé. E 3, o objetivo de missões, né? O objetivo de missões. Então, primeiramente, a responsabilidade da igreja. Então, de acordo com a lição, a responsabilidade da igreja ocorre da seguinte forma: primeiramente, a igreja tem a responsabilidade de formar, enviar e sustentar o missionário e sua família. Então, formar, né? Então, ele tem que estar preparado. Exatamente. Né? Assistam aulas anteriores que a gente vem... É importante que é uma sequência, né? Exato. A aula seguinte vai complementando a anterior. E a leitura que o irmão fez em Atos, né, 13:3 ali. Exatamente. Ali fala justamente, né, da igreja unida ali, jejuando e orando em função da obra. Deus pede para separar Barnabé, né, e Paulo, né, e Saulo ali.
Exatamente. Então, mas só que ali, só se a gente leu todo o contexto antes disso, mas ali já se passou vários anos de que esses dois já estavam na igreja, né? Exatamente. Então já houve um preparo, um amadurecimento, né? A mentalidade, né? Deus já tinha trabalhado na vida deles, eles estavam preparados e a igreja era testemunha desse preparo. Eles eram preparados já. Estavam preparados já, né? Então isso foi demonstrado através do convívio de anos, né, com a igreja, né? Tá assim como hoje, né? Então vem, né, a pessoa se converte hoje, ele amadurece na igreja porque ele vai ouvindo a palavra, vai aprendendo, né? Vai participando dos estudos, enfim. Paulo e Barnabé, eles ensinavam na igreja. Então eles eram, então aqui está um ponto. Então tem que ter conhecimento de Bíblia. Né? Também, mas o apóstolo Paulo, ele cresceu nos pés dos doutores. Então ele era conhecedor profundo de toda a palavra, né? E além disso, da lei, era poliglota também, tinha dupla cidadania, mas tudo isso não foi suficiente para que ele fosse enviado já na hora que se converteu. Anos após ele se converter, é que ele foi enviado. Então, não é apenas, né, às vezes, conhecimento, é amadurecimento. Amadurecimento na fé, isso né? É na fé, espiritual. Na fé. Sim. Né? Porque às vezes a gente pega uma pessoa... Às vezes a gente pega uma pessoa que chega na igreja, ela acaba às vezes até amadurecendo mais rapidamente na fé, né? Exatamente. Enquanto às vezes a gente vê pessoas que estão há décadas na igreja e parece que são ainda crianças na fé, né? Então isso varia de pessoa para pessoa, mas o princípio é que a pessoa seja madura o suficiente espiritualmente para ser enviada. Então exatamente, né? É a responsabilidade de formar, enviar e sustentar. Então, o missionário representa Cristo e sua igreja local, seguindo a vontade do Espírito Santo. Então, quando o missionário vai para um local, né, que não tem, por exemplo, que ainda não tem o evangelho, vai desbravar, ou também que vai para aquele local que tenha poucas congregações e também não é da denominação X ou Y, mas ele vai para aquele campo lá porque é uma necessidade. Certo? Tem mais necessidade naquele campo do que os obreiros locais que estão lá, ou que as igrejas locais que estão lá. Então, o que acontece, irmãos? Ele vai lá representando, né? Vai como um embaixador, um embaixador de Cristo naquele local. E também representa a igreja que enviou. Aqui eu colocaria, né, irmão, tipo, a representar Cristo e a igreja local, né? Isto. Cristo como a igreja universal, né? Exato. Com, né, todo o princípio, né, princípios e valores baseados na palavra. Né? Então a pessoa tem que ser de fato convertida, né? Tem que ser de fato cristã. E local porque ela vai com uma identidade, né? Exatamente. E tem que ter um respeito também a essa identidade que está levando, né, da igreja local. E a Assembleia de Deus é um sistema que ela implantou muito, irmãos, na década de 60, 70, 80, né? Ela implantou muito isso, porque cada local que ia um missionário, né? Cresceu no Brasil por isso, tornou a maior, digamos, maior igreja, né? Pentecostal no Brasil, por causa desse modelo, de ir no local onde tinha um ponto de pregação, que às vezes era até a casa de um irmão, e depois ali conseguiram, né, erguer uma casa, alugar um terreno, comprar um terreno, erguer uma igreja local ali, que seja da forma simples, formou a congregação e ali começou uma obra, irmãos, e assim foi. E quem enviou e os recursos para tudo isso? Vem da igreja local. Exatamente. Então ele também está lá representando a igreja local, né? Prestando contas para a igreja local. E 3, o missionário também é responsável pelo bom trabalho no campo e pelo relatório e informações da obra. Então, isso é importante, porque isso é um modelo, né? É um modelo, a igreja primitiva fazia isso. Pode ver que cartas, né, foram enviadas, as cartas que estão na Bíblia, cartas que mensageiros, homens e mensageiros enviavam, né?
E a gente vê em Atos ali, quando o apóstolo Paulo e Barnabé voltavam e se reunia com os apóstolos e contava, né? Contavam. Ó, Deus fez isso, Relatavam, fez aquilo, as maravilhas que fazia, ou seja, prestava contas, né? É um dos princípios, né, e valores da igreja, né? Exatamente. Fazer as coisas claramente, né? Exatamente, tudo às claras, irmão. Olha que está aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, foi o primeiro concílio de Jerusalém, né? Exatamente. Ali, né? Que Paulo e Barnabé chegaram. E hoje a gente tem outros recursos, né, irmão, que às vezes facilita, né? Faz um vídeo chamada, a gente consegue ver lá na hora, faz uma filmagem e manda, né? Então tem outros recursos assim né? E naquela época não tinha isso, né? Ou era uma carta ou tinha que ir pessoalmente e emprestar. Mas o importante é que seja prestado contas, né? Sim, exatamente. 2. O sistema de apoio e a obra da fé. A igreja deve ver e agir pela fé. Dessa forma, tanto a igreja como o missionário e sua família devem confiar que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Exatamente. Aqui estava lendo essa passagem, daí eu me lembrei de Jesus, da tentação de Jesus. Quando Satanás leva ele lá no pináculo do templo e diz assim, se tu é filho de Deus, se lança daqui para baixo. Porque está escrito, né, que Deus dará ordem aos seus anjos para que tu não tropece, né? Então, viver, né, agir pela fé, viver pela fé não significa que eu tenho que me jogar de cabeça só porque Deus prometeu que vai me abençoar, né? Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus, né? Exatamente. Não é porque que Deus prometeu que vai guardar a minha vida, vai me proteger, vai me livrar, que eu vou me lançar em tudo quanto é tipo de aventura só porque Deus prometeu. Então aqui, agir pela fé e viver pela fé não significa que eu vou me lançar de cabeça sem ter a confirmação de Deus, sem ter, né, a estrutura necessária, ter feito tudo aquilo que eu posso fazer para ir ou para enviar, né? Não é fazer as coisas imprudentemente, né? Exatamente. Viver pela fé é saber, eu vou fazer o que eu posso, eu fiz tudo o que eu posso e eu tenho certeza que Deus vai prover aquilo que Deus não... proverá. E Deus proverá. Deus proverá. O objetivo de missões, né? O grande objetivo de missões é fazer, né, com que o nome de Jesus ele seja conhecido, né? Proclamar o evangelho, as novas do reino, né? Esse é o objetivo principal, né, de missões. É aquilo que Jesus disse: sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o objetivo é nós testemunhar a respeito daquilo que Cristo fez, a sua obra redentora. Tanto a igreja como a família do missionário precisam, né, descansar e ter certeza de que Jesus está presente, né, com o seu povo, dia a dia, durante os séculos, né? Ou seja, o missionário, quando ele vai para missões, né, ele precisa ter, né, essa consciência de que descansar em Cristo, porque Cristo está presente, né? Ele disse: eis que estareis convosco até a consumação dos séculos. Ele disse: ide, né? Mas só que vocês não vão sozinhos, eu estarei convosco, né? Então é necessário, né, que o missionário, né, ou a família que vá, ele esteja, né, o socorro vai chegar. Exatamente, né? Descansar no Senhor. Ele possa descansar no Senhor. Né? E sabe que se precisar de alguma coisa, Deus irá prover através da sua igreja. Exatamente. Através da sua igreja. Ou tocar no coração de alguém que Deus quer alcançar, e esse alguém vai vir com uma intenção de ajudar uma família, porém receberá muito mais do que ele esperava, entendeu? Pensa em dar, mas estará... sabe aquela pessoa que vem para te dar um presente e tu dá um presente muito maior para ele? Uhum. Ele vem para te dar um presente e tal, mas tu tem algo muito maior para dar para ele, entendeu? Então, Deus faz esse trabalho também, sabe? Exatamente. Deus quer salvar, Deus desperta uma pessoa ou alguém que conhece, que observa, mas não se converteu ainda, não quis acompanhar, mas
Deus toca no coração daquela pessoa, aquela pessoa vai lá para suprir uma necessidade que surgiu, né? Que surgiu, seja ela em qual for a área, irmãos, certo? Se for na área financeira, se for na área de saúde, se for em qualquer área, tá? Mas aquela pessoa receberá, né, a paz de Cristo através de uma palavra que essa família pode proporcionar. Amém. Então, Exatamente. então todos os cristãos precisam empenhar-se em manter a pregação do Evangelho ativa, a fim de que toda a terra venha adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está aqui o primeiro tópico. O nosso segundo tópico vai nos falar do cuidado integral dos missionários. O cuidado integral dos missionários. Primeiro subtópico, o cuidado integral. O segundo tópico, uma agenda quando a volta do missionário. Então, primeiramente, né? Bom, isso aqui é um curso, irmãos. Isso aqui é um curso muito bom de missiologia, né? Como Sim. nos ensina como devemos fazer, né? Então, cuidado integral. Primeiramente, a igreja tem o dever de cuidar do missionário e sua família nas seguintes áreas: espiritual, emocional, material e física, civil e social. Tá? Assim como Cristo dá o amparo para a igreja todos os dias, a igreja tem o dever de amparar os missionários e sua família também em todo o tempo. Exato. Espiritualmente, né? Porque a cobertura da igreja orando, né? Jejuando e, né? Emocionalmente, né? Porque realmente a gente sabe que as lutas do dia a dia às vezes nos abalam, né? Exato. E ele tá lá na frente e também se abala. E às vezes só o fato de Ir visitar, ligar, perguntar como tá, Exatamente. a pessoa já não vai se sentir já abandonada, isolada, né? O emocional, né? Então Exatamente. ela é Então, um ser humano. É esse amparo, né? Não é porque está sustentando também que não, também, né? Agora puxando um pouquinho também, né? A gente gosta de ver com nossos pastores: pastor, ora por mim, ora para nossa família, ora por isso, liga para ele, ora por nós, vem aqui, precisamos de ti. Mas quando que a gente vai na casa do pastor, se tá bem, né, tá precisando. e vê que está precisando de algo, vim aqui orar por você, pela sua família. Exatamente. E a área emocional, irmãos, né? A área emocional, os obreiros, né, integrados precisam disso. Quantas lutas a gente passa e às vezes a gente se vê quase, né, desfalecendo, né? Material e física, né? Tá. Material, né? A pessoa precisa comer, Recursos, né? ter onde morar, ter o que vestir. Exatamente. E física, porque a pessoa pode adoecer também, né? Exatamente. Ela precisa às vezes fazer um tratamento, né? Precisa fazer uma cirurgia. E aí não estará com condições de, então a igreja também tem que amparar isso. Exatamente. Civil e social, até comentamos no começo, né? A questão de muitos amparos também que não tem, né? Que não tem. Então a igreja missionária é a mão amiga do missionário. Segundo subtópico, né? Uma agenda quanto à volta do missionário, né? Então a gente chegou a comentar, né, que o missionário ele não tem 13º, não tem férias, mas é bom às vezes ele ter um descanso. Ou quando ele vem, às vezes para visitar seus familiares ou para prestar uma conta até para a igreja que o enviou, né, ser recebido, né, como alguém que é digno disso, né? Sim, sim. É muito chato, honrado, né? Ser honrado, né? Exatamente, é muito, além de possibilitar a ele essa possibilidade de voltar às suas origens, de visitar às vezes seus parentes que estão ali, ter às vezes um pequeno momento de descanso, né, de reflexão ali, a sós, mas também ser recebido como alguém que está lá na frente fazendo uma obra de grande valor. A igreja tem que receber honrado, com festa, né? Exatamente. Com festa, né? Com alegria, a pessoa tem que se sentir valorizada. Exatamente, né? Exatamente, né? Amada. Né? Tá bom, irmãos. E o terceiro tópico, né? A maneira prática de se comprometer com os missionários. Primeiramente, comunicar as necessidades. Né? Tem muitos desafios no campo missionário.
doar para suprir as necessidades. Então, mãos que, né, que oram, doam, abençoam também. E orar e jejuar pela causa, né? Então, missões, indo, orando, jejuando e contribuindo. Indo, orando, jejuando e contribuindo. Então, primeiramente, comunicar as necessidades. A igreja comprometida com a obra missionária precisa investir em um departamento de comunicação exclusivamente missionário, né, para ter essa comunicação. Precisa ter um meio de se comunicar e de missionário poder comunicar com a igreja, né? Exatamente. Uma referência boa, irmãos, que vocês podem procurar aí, é Romanos, no capítulo 12, no versículo 13. Segundo, o B, né? Se existe uma área com muita necessidade, sem dúvida é a área missionária. Dessa forma, o missionário precisa se comunicar com a igreja e a mesma precisa conhecer a necessidade do campo, a fim de poder ajudar. Então, meus irmãos, isso é que é importante, ter essa comunicação, ter esse contato. E para muitas coisas, esse é o maior desafio, né? A comunicação não só pelo recurso de comunicação em si, mas sim o entendimento da necessidade, né? Um dos maiores problemas de grandes empresas hoje é a comunicação, né? O entendimento. Então, aqui também se aplica, né, porque a igreja, né, digamos, com 100, 200, 300, 500 membros ou mais, né, às vezes o missionário não tem contato com todos eles, né? Exatamente. Mas todos eles querem contribuir, ou contribuem, ou precisam, ou querem orar. Então, ter um departamento, um canal, né, que recebe essas informações, tanto de necessidade, né, quanto de relatório, e transmite isso para a igreja, né, está sendo feito isso, ou estão precisando disso, né? Essa comunicação ela é importante para que tenha êxito, né? Exatamente. Ter um departamento, né, e ter uma abertura, né, uma abertura, assim, ter total liberdade do missionário se expressar, exato, né, se expressar. Né, e ele poder também, né, atender ele também na área emocional, atender ele na área de ter toda a liberdade disso, na área espiritual, né, das batalhas que ele está enfrentando lá, a igreja tem que conhecer para o ajudar, né, dando a cobertura espiritual. Segundo, doar para suprir necessidades. O missionário e sua família são extensão da igreja no campo missionário. A igreja deve oferecer ao missionário condições para que este informe acerca das necessidades e a igreja possa suprir todas as necessidades desse campo. Entendeu? Então, uma boa referência para isso, irmãos, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 7. Né? Vamos lá, a igreja na Judéia estava passando por uma necessidade, teve lá... Não foi uma enchente, como no Rio Grande do Sul teve, como em Santa Catarina, ou como no Paraná, que muitos irmãos nossos e familiares seus passaram necessidades, estão até hoje alguns, provavelmente não vão retornar para suas casas ainda, pelos riscos, e... alguns perderam tudo. Perderam tudo, entendeu? Então, aí onde está a obra missionária? Está nesses locais. Então, a igreja da Judéia passava uma grande necessidade. E a igreja gentílica, né, que o apóstolo Paulo foi aos gentios, enquanto Pedro, né, ficava com o rebanho, né, as ovelhas da casa de Israel. E o que acontece? A igreja gentílica teve a oportunidade de contribuir, irmãos passaram fazendo essa coleta para levar os recursos para a igreja da Judéia. Isso foi tremendo, irmãos. É uma lição tremenda que tem. Então leia 2 Coríntios no capítulo 8. É uma só igreja, né? A igreja é uma só. A igreja. Então, exatamente. O missionário está lá, ele faz parte da igreja e ele precisa, né? Então, a outra área, né, o subtópico 3, é orar e jejuar, né, pela causa, né? Então, às vezes não posso ajudar financeiramente, né? Não posso contribuir financeiramente ou de outra forma, mas posso estar orando também, né?
lembrando, né, dos missionários, né, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus capacite, guarde as suas famílias, né. A gente aqui, né, às vezes já sofre, né, tantos ataques, né, tantas tentativas do inimigo de nos tirar, né, da presença de Deus, ou de acidentes e tantas outras coisas, né. Esses missionários também passam lá na frente, né. Então, está orando para que Deus abençoe essas famílias, né, que Deus capacite, e assim como o apóstolo Paulo diz, né, lá em Efésios, no capítulo 6, no finalzinho lá, né, orai para que me seja dado, né, ousadia, sabedoria, no abrir da minha boca, né, para que, né, eu fale do evangelho, né, para que seja me dada oportunidade, que as portas se abram. Então, a oração da igreja é importante. Nós temos uma passagem que, bem no início ali, quando há aquela perseguição grande, né, à igreja, né, Pedro ele é preso, estava lá preso, né, e a igreja começou a orar lá, Deus enviou um anjo, abriu a prisão, tirou ele de lá, Deus opera, né. Então imagina, né, Pedro como missionário lá no outro lado do mundo, ou numa outra cidade, né, e nós, igreja aqui, orando, intercedendo, né, para que ele possa, né, vencer todas essas adversidades, né? Exatamente. Eu quero deixar aqui um versículo, irmão, né? Até para completar esse terceiro subtópico, né? Orando e jejuando pela causa. Olha só o que nos diz em Mateus, né? Orando, jejuando e contribuindo. Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Exato. Então aqui está uma promessa, né? Está uma promessa, né, da grande comissão, chamada grande comissão. Está em aulas passadas, irmãos, leiam as nossas aulas, assistam as nossas aulas, se inscrevam no canal, dão um like, um joinha. Se gostaram, compartilhem. Se não gostaram, pode comentar também, uma crítica nós estaremos, né? Que seja uma crítica construtiva, né? Sim. Para que nós venhamos a crescer com toda humildade, irmãos, nós iremos buscar melhorar sempre mais, certo? E será muito importante a sua visualização e a sua comunicação conosco. Amém. Amém. Então, uma visão geral dessa terceira parte, que é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Exatamente. Amém? Então, concluindo, né, a igreja, né, genuinamente, ela vive, né, por esse amor a Deus, né, que tem o amor de Deus no seu coração. Ele também ama, né, ou ele tem desejo, ele tem prazer em sustentar a obra missionária, né? Porque o ID é para a igreja, né, e quando ID por todo mundo, né, a gente pregar o evangelho a pregar, toda. e é óbvio que de 100 pessoas que tiver numa igreja, 99% não vai conseguir sair dali, mas o ID é para todos. Então, quando eu mando alguém lá, todos estão juntos, né? Tem que estar juntos. Amém? Graças a Deus. Então, estamos encerrando mais esta aula e estaremos orando por você e por sua família. Muito obrigado a todos. Recebam nossa oração e ore por nós também. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando então. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, com Teu amor para com a gente, Senhor. Senhor, carecemos, Senhor, sabemos que somos carentes da Tua misericórdia e do Teu amor. Senhor, queremos nesse momento aproveitar para orar, Senhor, por toda a Tua igreja, mas principalmente nesse momento por aqueles que estão, Senhor, num campo, Senhor, missionário.
que foram, Senhor, se desprenderam ou se dispuseram a irem, Senhor, para um lugar, né, novo, um campo novo, para ali pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, essas vidas, essas famílias, que elas possam ser alcançadas por Ti, Senhor, possam ter as suas forças renovadas, Senhor. Guarda-os, livra-os, Pai, de todo mal. Abençoa toda a liderança, Senhor, da Tua igreja, todos os obreiros e suas famílias, que sejam por Ti, Senhor, guardados, renovados, livrados de todo mal. Senhor, que a Tua igreja possa se despertar, Senhor, como um todo, para o Seu ide, Senhor, para essa visão, Senhor, de levar o Evangelho a toda criatura, que a Tua palavra, Senhor, possa se renovar em nossas vidas, Senhor, que ela possa reviver, Senhor, os nossos desejos, Senhor, de fazer a Tua vontade, Pai. Quero Te pedir, Senhor, por aqueles que estarão ouvindo, Senhor, essa mensagem, que possam ser alcançados por Ti, tocados por Ti, Senhor, alegrados por Ti, salvos por Ti. Senhor, sabemos que o Teu Espírito Santo pode chegar em todos os lugares e nós entregamos essa palavra, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.